Eu acredito que você, como um bom brasileiro, não gosta de gastar dinheiro à toa. E é por isso que eu trago para vocês um vídeo muito especial, que foi sugestão de um inscrito. Foi uma sugestão que eu paguei, mas tá tudo bem, né? Veremos um pouquinho hoje sobre upgrades que não fazem o menor sentido, não fazem bem pro seu bolso e com certeza você deve evitar. E se você gostar do vídeo, por favor, se inscreva no canal, porque ajuda muito aqui a criação deste trabalho maravilhoso, porque eu sou um homem que trabalha duro aqui, como vocês sabem, né? Começando pelo básico, aquela boa e velha história de não misturar placa de vídeo de entrada com APUs. Eu sei que é uma coisa muito básica, só que ao mesmo tempo muitas pessoas não se tocam nesse tipo de coisa, porque todo dia tem alguém novo entrando na informática. Então, para você que está chegando agora, entenda o seguinte: se você montar um computador com APU, qualquer APU, não coloque uma placa de vídeo básica. Por quê? Porque provavelmente, se ela for muito básica, o desempenho já é muito semelhante ao vídeo integrado. Assim como eu também não recomendo, e acho que nunca falei isso aqui no canal, que você coloque uma APU no seu computador e pretenda colocar uma placa de vídeo muito forte. Por quê? Porque geralmente APUs são mais básicas, geralmente, tá? Pode ser que daqui a 5 anos inventem uma APU extremamente poderosa, mas por enquanto não. Então, numa situação hipotética no qual você tem certeza, nossa, ano que vem eu vou comprar uma 4090, não tenha uma APU. O próximo item eu abordei aqui no canal e no final desse vídeo vai aparecer um card para vocês que é sobre a compra de SSDs. Eu não recomendo que vocês façam upgrade de colocar um SSD básico no lugar de um HD. Por que, Felipe, que você não recomenda isso? Por muitos anos eu defendi aqui no canal de que seria muito bom ter um SSD para sistema e um HD para que você utilizasse para colocar jogos e afins. Por quê? Porque antigamente o SSD era muito caro. Hoje ele já não é mais. E por não ser mais, muitas pessoas acabam comprando todo tipo de armazenamento pelo preço ser mais em conta, achando que fez um bom negócio, quando dependendo dos casos não fez. Você tá com um SSD bonitão lá no seu computador, e aí você tem lá um HD, e aí você pensa, vou colocar um SSD também aqui no meu PC para ficar de backup, para colocar meus jogos e coisas assim. E aí você compra o mais barato, só que quando você compra o mais barato, você perde qualidade. Não necessariamente todo SSD barato é ruim, só que no mercado de SSDs baratos, principalmente no mercado chinês, você encontra muitos SSDs ruins. E isso eu abordei no meu vídeo, que aparecerá para vocês no card aqui no final, no qual eu comprei um SSD super barato, desses que vendem na China, e ele tinha um problema muito grave de transferência de arquivos. Ele entregava a leitura e a escrita que ele prometia em alguns momentos, só que na hora de transferir arquivos maiores, ele simplesmente travava. E lá nesse vídeo eu explico por que isso acontece. É uma coisa física da construção barata deles. Então, não acho que compense trocar um HD por um SSD desses. Por quê? Porque você vai se frustrar quando transferir arquivos. Outro tópico que eu separei aqui na lista é um pouco polêmico, e eu espero que vocês me entendam bem quando eu falo que não troque o seu kit atual de entrada por um kit antigo high-end. Sei que você pode pensar que é maluquice eu ter a opção de colocar algo mais antigo, mais potente no meu computador, já que eu tenho um kit muito básico, mas não é. Por quê? Quando a gente fala de computador, a gente fala de longevidade, é uma coisa que eu bato aqui nesse canal há muitos anos. Então assim, se eu tenho, por exemplo, um i5 de 12ª geração com uma placa-mãe básica, 16 GB de memória, e eu quero mais desempenho, é recomendado que eu sempre troque por algo mais atual, ou algo que seja mais ou menos da mesma época do que eu já tenho, só que mais potente, e às vezes até usado mesmo, desde que seja de procedência confiável. Muitas pessoas eu percebo que acabam fazendo o inverso. Eu tenho um i5 de 12ª, vou comprar um kit da China, 16 GB, com placa-mãe X99, né, que boa parte delas não são, com o Xeon, que tem mais de 16 núcleos e custa muito mais barato e terem muito mais desempenho. Pode ser que você tenha mais desempenho em algumas coisas, mas entenda que quando você faz isso, você está saindo de uma plataforma que está no mercado há 3, 4 anos e migrando para uma que está no mercado há mais de 10. Entende? Você acabou ficando limitado em várias questões. Então eu recomendo que vocês prestem atenção nisso, porque parece tentador você sair de algo mais básico para algo mais potente, que é antigo, mas não é, na minha humilde opinião, e vocês podem discordar à vontade disso. O que eu recomendo, novamente, se você tem um PC de entrada, troque por algo mais potente na sua geração ou troque por algo mais atual.
é a melhor coisa que você pode fazer. Porque daqui a pouco você quer trocar de peça, quer colocar uma placa de vídeo, instalar alguma coisa mais nova e você não terá dores de cabeça. Quando você vai para um PC que tem 10, 11, 12 anos, só porque tem 16 núcleos, porque tem 12 núcleos, você acaba se frustrando muito. Minha opinião, beleza? O próximo erro, ele é muito comum e eu já cometi. Se você já cometeu, tá tudo bem, a gente aprende na vida, né? Não vale a pena fazer o upgrade de colocar um water cooler no nosso computador ou um CPU cooler mais potente em um CPU que esquenta. Eu sei, é contraintuitivo pensar isso, né? Pô, se meu CPU tá fritando, eu quero colocar aqui um water cooler mais top, um CPU cooler, para que ele fique mais frio. Pois é, pessoal, só que entenda uma coisa. O que faz um processador esquentar primariamente é tensão. Isso significa que boa parte dos CPUs atuais, se você pegar ali dos últimos 6 anos para frente, eles já consomem muito menos do que um CPU consumia há 10 anos atrás. Eles esquentam por outros fatores e geralmente é uma coisa interna, ou seja, não é colocar um water cooler custom que vai resolver o seu problema, nem um super CPU cooler da Noctua. É um dinheiro mal gasto, na minha opinião, porque se o seu CPU já é naturalmente muito quente, não é uma limitação do seu CPU cooler atual, do seu cooler box, o que vale a pena é você fazer delete, é o melhor caminho, é o que eu fiz, é o que muita gente faz. É um procedimento arriscado e você não deve fazer com um CPU que tem garantia ainda. Evite dores de cabeça, tá bom? Mas se você quiser se arriscar, você encontra muito tutorial na internet. Porque pensa o seguinte, você tem um water cooler bom ou você já tem um CPU cooler muito bom, que as pessoas elogiam muito na internet. Só que o seu processador está muito quente e você já colocou uma pasta térmica cara e ele continua sempre ali batendo 75, 80, 82 graus enquanto você joga. Muito provavelmente o problema está no seu processador. E aí que se você fizer um investimento de R$300, por exemplo, comprando as ferramentas do Delid e uma boa pasta térmica de metal, fazendo tudo certinho, seu CPU provavelmente despenca de 85 para 55 para 60 graus, porque o Delid ele faz justamente o papel de colocar um desempenho a mais dentro do processador diretamente no chip. É uma coisa que muitas pessoas fazem com processadores muito quentes, como é o meu caso, que tem um i9 9900K. Na minha opinião, é melhor então gastar 300 conto ou menos fazendo um Delid do que 750, 800 reais em um water cooler top ou R$1.000 num super CPU cooler da Noctua, NHD15 da vida. E se você que está vendo o vídeo já fez Delid, comenta aqui abaixo como foi o ganho de desempenho no seu computador. Eu tenho certeza que as pessoas vão se impressionar porque é bizarro. E por último, e não menos importante, memórias mais potentes do que o seu CPU suporta. Só que aí depende, tá? Que é o seguinte. Quando você tem um processador que ele é mais limitado, colocar memórias mais potentes, com uma frequência maior, uma memória bem mais top, não vai trazer muito ganho de desempenho. Por quê? Porque o seu controlador de memória tem um limite. Passou desse limite, você já não tem mais ganho significativo de desempenho. Basicamente, é assim que funciona. Então, a sua memória trabalha no limite do processador. Se você é uma pessoa que tem vontade de trocar de computador rapidamente e aproveitou uma promoção de uma memória mais potente, vale muito a pena que você tenha. Só que algumas pessoas fazem o seguinte, elas compram uma memória que é muito cara para um computador que não suporta toda essa potência, que não terá um ganho de desempenho total com essa potência de memória, e já é um setup montado sem previsão de troca. Então, a pessoa montou uma configuração de R$6.500 e gastou 800 conto só em memória. E o CPU que ela montou não aproveita nada dessa memória. E aí daqui a 4 anos, quando ela trocar de computador, talvez a memória que ela tenha nem sirva mais. Talvez tenham lançado já uma DDR6. Não sei. Então, a recomendação que eu faço é a seguinte. Se você vai montar um PC no qual não há previsão de troca desse computador, coloque apenas o suficiente de memória. Pesquise sobre a potência de memória suportada do processador e compre equivalente a isso e não mais que isso. Não coloque a memória de 5.000 e poucos MHz em um CPU que não aguenta, tá bom? Minha recomendação. A não ser que seja muito barato, como eu disse. Esse é o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, se você quer um ganho de desempenho realmente bom no seu computador, você tem a opção de trocar de peças e de também fazer overclock. Se você não manja de overclock, já sabe, né? Rei do overclock sempre em promoção para vocês. E com o cupomzinho que estará aqui abaixo, você pagará super barato, menos de R$10 e aproveitará todo o tutorial completo de overclock para o seu computador, tá bom? Não se esqueça, link aqui abaixo. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!